Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja presente na vida de todos vocês. Vamos continuar aqui o nosso estudo, que está sendo uma grande bênção, crescendo em amor pela casa de Deus. Nós estamos nos baseando nesse livro maravilhoso que o nosso pastor Jorge escreveu no ano de 1998, mais ou menos, por aí. Esse livro abençoado, Sua Igreja, Sua Vida. Você, a partir do momento que você ler um livro como esse, ou acompanhar esse estudo, a sua vida na igreja, com certeza, ela vai sofrer uma grande mudança e vai ser uma grande bênção para você e também para a igreja, não é verdade? Nós vamos iniciar, vamos fazer uma oração a Deus, vamos falar com o Senhor nesse momento. Deus bendito, Deus maravilhoso, eu quero nesse momento te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor está nos proporcionando de estarmos juntos, ó Deus, estudando, ó Deus, esse livro tão abençoado, estudando a Tua Palavra, meditando, ó Deus, nesse assunto tão importante, tão maravilhoso, que é a Igreja do Senhor na nossa vida. Deus, venha nos abençoar grandemente, dá-nos a Tua orientação, a Tua graça. Ó Espírito Santo de Deus, tens toda a liberdade para nesse momento falar aos nossos corações. Abençoe-nos poderosamente, fica conosco, abençoe cada um dos teus filhos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus. É com alegria que eu estou aí recebendo aí a tua participação. Você, de repente, você não é membro da Igreja Batista Casa de Deus e está aí participando, né? Está aí nos visitando. Deixa aí um recado para nós. É uma alegria muito grande saber que você ama a igreja. A igreja é fundamental na nossa vida. Nós vamos então para o capítulo 5. Capítulo 5 desse livro, logicamente é um resumo, não é nem um resumo, é um resumo do resumo, porque tem muito assunto para comentarmos aqui, e é realmente um grande resumo, né? Grande resumo. Estranho falar grande resumo, mas é um resumo do resumo desse livro. Então, o capítulo 5, o tema do capítulo 5 é um lugar comum. A igreja do Senhor Jesus Cristo é um lugar comum. Então, crescendo em amor pela casa de Deus, porque ela é um lugar comum. Um lugar onde todos têm acesso. O acesso é livre para todos em igualdade de objetivo. Né? O objetivo de estarmos reunidos como família, aprendendo sobre Deus, louvando, adorando e glorificando o nome do Senhor, o nosso Deus. Então, logo no início aqui, o pastor usa aqui uma frase muito linda, diz assim: ela tem um lugar especial nesse mundo, onde promove a paz e o amor. Olha que lindo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem um lugar todo especial nesse mundo, onde promove a paz e o amor. Então, é um lugar, se você está precisando de paz, de amor, de alegria, de presença de Deus, a igreja é este lugar. Louvado seja o Senhor nosso Deus, porque nós temos aprendido isso. Nós aprendemos há muito tempo com o nosso pastor Jorge, e nós temos aprendido no decorrer do tempo o valor, a importância da igreja na nossa vida. Glória a Deus. O seu valor, o valor da igreja, ele é incomparável. Olha que bênção. É incomparável. Nada nesse mundo pode se comparar com uma reunião dos santos, reunião daqueles separados. Santo quer dizer separado, né? Daqueles que estão separados desse mundo, separados da malignidade desse mundo. Nada pode se comparar com uma reunião da igreja, a reunião da igreja, do povo de Deus louvando, adorando e glorificando a Ele. Então veja bem, sua igreja, sua vida é um lugar comum. É um lugar onde eu me sinto bem, onde eu me realizo, é um lugar onde você sente-se bem,
na presença do nosso Deus. Vejam só, as portas do inferno jamais poderão prevalecer contra ela, como o próprio Senhor Jesus Cristo afirmou. Por mais que o diabo se levante contra a igreja para fechá-la, para destruí-la, ele não conseguirá nunca, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Que bênção, né? A porta que Deus abre, ninguém fecha, principalmente a porta da igreja, que é o lugar onde os filhos de Deus se reúnem para prestar culto a Deus. Portanto, ninguém poderá derrotá-la e apagá-la da face da terra. Ninguém. Sabe que um dia a igreja será tirada da face da terra. Por quê? Porque nós, como igreja, nós seremos tirados desse mundo. E não haverá mais a razão da igreja existir, porque ela existe hoje para nos reunirmos, para prestar cultos a Deus, para louvarmos, para adorarmos ao Senhor, não é verdade? Ela existe hoje porque nós estamos presentes na igreja, mas daqui a pouco nós seremos tirados daqui, aí não haverá mais sentido a igreja. Por quê? Porque o Espírito Santo será tirado. Olha só, o Espírito Santo será tirado da terra. Então, que sentido haverá a igreja se reunir sem a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus? Não é verdade? É muito sério isso, é muito bom que pensemos sobre esse assunto tão importante para nós. Então, vejam bem, isto é, ela pertence a muitos, por isso é um lugar comum. A igreja pertence a muitos. Ela é um lugar comum porque nos reunimos aqui, povos, como diz a palavra do Senhor, povos de todas as raças, tribos e nações, todos os povos são livres para se reunir na igreja, para louvar e adorar o nome do Senhor. Não é algo desagradável, desprezível, mas doce ao paladar. Olha que maravilha isso, né? Para quem gosta de doce, assim como eu, né? Assim como muitos de vocês gostam de doce, ela é aquele doce que você mais gosta. Pensa num doce que você mais admira, que você mais gosta. Portanto, a igreja, ela é doce ao paladar. É maravilhoso estar numa igreja louvando e adorando a Deus. Então, vejam só, ela é o que de mais precioso é o que de mais precioso existe entre os céus e a terra. Olha que lindo. É o que de mais precioso existe entre o céu e a terra, a igreja. Sem distinção de raças, povos e nações. Ela pertence a todos que desejam pertencer a ela. Olha só. Ela pertence a todos que desejam pertencer a ela. Se você deseja pertencer à igreja, ela pertence a você. Olha que bênção. Glória a Deus. Quem são os membros da igreja? Olha só. Quem são os membros da igreja? Mateus 22:14 diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A igreja, ela é composta dos chamados, aqueles que são chamados para a igreja. Mas veja bem, você participa da igreja, você começa a frequentar a igreja e você vai se desenvolvendo ali dentro da igreja, participando de ministérios, tal, mas depois nós vamos ver aqueles que vão permanecer realmente, porque muitos são chamados, é um ajuntamento maravilhoso de pessoas, mas nem todos permanecem, porque não resistem à luta, porque estar numa igreja é uma luta contra o reino das trevas, é a luta da luz contra as trevas. A igreja é o reino da luz e o mundo é o reino das trevas, então é uma luta muito grande. Então muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Podemos chamar isto de comunidade ou de sociedade. Olha só, podemos chamar esse ajuntamento de comunidade ou sociedade. Podemos lhe atribuir outras designações, porém sempre a melhor será a denominação igreja. Igreja. Por isso que muitos perguntam, qual é a tua denominação, né? Qual é a denominação que você frequenta, né? E você fala, eu sou a Igreja Batista, eu sou da Igreja Assembleia de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular, e uma infinidade de igrejas que existem, né? Então isso será de acordo como Jesus Cristo a designou, igreja, e a sustenta de uma forma maravilhosa na face da terra.
Que bênção, né? O Senhor tem sustentado. Até aqui nos ajudou o Senhor. Né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos vivendo aí um período terrível de pandemia, né? Mas Deus tem sustentado a igreja. Por um tempo ela ficou fechada e acontecendo apenas cultos online, né? Mas a igreja permaneceu, mesmo em casa, não estando aqui reunida, mas a igreja, como se fosse pelotões do exército de Deus espalhados pela cidade, pela região, e ali estava em cada casa um grupo que faz parte da igreja, louvando, adorando, glorificando a Deus, participando dos cultos, não é? Graças a Deus, que bênção maravilhosa. Vejam bem, o Senhor a tem sustentado na face da terra. No entanto, devemos perceber que somos mais do que uma sociedade denominada igreja. É mais do que uma sociedade, porque o compromisso é maior. Por quê? Porque somos a noiva do Senhor Jesus Cristo, que brevemente irá ao encontro do noivo nos ares. Olha que bênção, somos a noiva e estamos nos preparando, né? Toda noiva se prepara para o casamento, né? E hoje em dia existe uma preparação toda especial, né? Antigamente a pessoa casava de manhã no cartório e depois do almoço, só à tarde, após o almoço, a noiva ia lá se preparar para o casamento. Hoje não. Hoje ela tem o dia todo de preparação, porque é o dia dela, né? É o dia da noiva. Então, existe essa preparação da noiva, estamos nos preparando. Como é que você está se preparando para o encontro com o noivo? A igreja é o melhor lugar para você se preparar para esse encontro. Por isso, nós temos que amar a igreja e crescer em amor pela igreja, porque é o lugar onde nos preparamos para o encontro maravilhoso com o noivo, né? Daí devemos nos entender desta maneira: Jesus Cristo é o nosso Senhor. Olha que bênção, Jesus Cristo é o nosso Senhor. O que devemos fazer é depositar toda a nossa confiança nele. Ele, porque é no Senhor que a igreja está firmada. A igreja está firmada em Cristo, ela está firmada na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Ela é o alicerce, a base firme e inabalável da sua própria igreja. Um alicerce firme, inabalável. É ele que a sustenta em seus braços fortes e a conserva firme. Glória a Deus, porque a igreja está firmada em Jesus Cristo. O Senhor Jesus jamais abandona a sua igreja, jamais abandona ou se descuida dela, de forma nenhuma. Então vejam só, cada um tem o seu devido lugar. Cada um tem o seu devido lugar na igreja. E isto conforme o Pai Celestial tem estabelecido e determinado. Tenhamos certeza de que a bênção e a alegria serão distribuídas a todos, sem acepção de pessoas. Você se reúne na igreja para louvar, para adorar a Deus, a bênção é derramada ali e ela é distribuída a todos, a não ser que você não creia na bênção que está sendo derramada ali naquele momento. A bênção que está sobre a igreja, porque, meu irmão, é um mistério muito grande a igreja. Você fazer parte de uma igreja é um mistério glorioso que existe. Existe uma cobertura especial sobre a tua vida, a cobertura da igreja que você frequenta. Veja a seriedade de uma igreja. Por isso que o pastor escreveu que é muito mais do que uma sociedade, é muito mais, é a igreja do Deus vivo e todo-poderoso. Então, importa que guardarmos bem o depósito que tem sido colocado em nossas mãos. Como diz a palavra do Senhor em 2 Timóteo 1, versículo 14, você pode acompanhar aí o versículo, diz aí: guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Olha que bênção, guarda bem aquilo que Deus tem depositado na tua vida, guarda no teu coração, porque isso irá valer para a tua vida de uma forma maravilhosa e gloriosa. É esse depósito que nos ajuda, que nos mantém em pé diante do Senhor. Então, a igreja é um lugar comum, parte 2. A igreja é um lugar comum, onde todos têm parte e participam, todos, indistintamente. E é maravilhoso porque Deus não faz acepção de pessoas. A paz e o bem-estar devem ser promovidos por todos. Olha só, a paz e o bem-estar devem ser promovidos por todos. Temos que lutar pela paz na igreja, porque
o dono da igreja é o príncipe da paz. Que lindo, que maravilhoso que é isso, né? Olha só que bênção. É promovido por todos, todos que amam a igreja, os quais devem lutar para que isso aconteça. Tem que haver um empenho, nós temos que nos empenhar para que a paz exista no seio da igreja. Glória a Deus. Vejam só, quando um sofre, todos sofrem. Quando um sofre, todos sofrem, porque fazemos parte de um corpo. Cabeça é Cristo e nós somos parte desse corpo. Então, se uma parte desse corpo está enferma, a igreja toda sofre. Se você dá uma martelada no dedo, aquilo vai doer demais, o teu corpo irá sofrer aquela dor. Olha como é sério a igreja. Então, quando um sofre, todos sofrem, ou pelo menos devem sofrer juntos. Sofrer juntos. Devemos olhar e socorrer os feridos e abandonados, um cuidando do outro. Então, se você percebe a ausência de alguém, que você tinha muito contato na igreja, você até acostumava sentar-se perto de você, procure a liderança, pode procurar os pastores, né? Procure os líderes de ministério, procure, diga, olha, eu tenho notado falta, eu não sei, eu vinha no culto da manhã, mas agora não tenho mais encontrado com ele, não sei se ele está vindo no culto à noite, mas aqui precisamos ver o que está acontecendo com esse irmão, né? E nós vamos realmente correr atrás para saber o que está acontecendo. Então é um cuidando do outro, como se fossem um só corpo. Olha só que bênção, como se fossem um só corpo, sem se desprezarem e sempre à inteira disposição um dos outros. Sempre à inteira disposição um dos outros. Cada um levando a sua cruz e ajudando a seu irmão também. Porque cada um tem a sua cruz para levar. Eu tenho a minha, você tem a tua. E se você percebe que teu irmão, a cruz dele está muito pesada, você como parte dessa igreja maravilhosa, desse corpo de Cristo, você vai procurar ajudar o teu irmão a levar a sua cruz. Quando um se alegra, todos se alegram. Olha, é o versículo que eu mencionei aqui no estudo passado. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Né? Nos alegramos com aqueles que estão alegres, felizes, mas também choramos com aqueles que estão sofrendo. Isso é igreja. Isso é a igreja do Senhor Jesus Cristo. São as alegrias do lugar comum. Então, veja só, a ferida ou a dor são do lugar comum. As feridas e a dor. É um sentimento que não podemos tirar do conjunto. Não há como isolarmos aquele sofrimento. Ela faz parte, porque a igreja é um lugar comum. Ela faz parte de um todo. Muito sério, né? Faz parte do conjunto. Se um irmão da igreja comprou um carro, olha que interessante esse exemplo que o pastor deu aqui. Se um irmão da igreja comprou um carro novo e está alegre por isso, enche o tanque do carro com combustível e dê uma voltinha para se alegrar com ele. Olha só. Então não é você entrar no estacionamento e ver que o irmão comprou um carro mais novo, talvez até um carro zero, e começar a falar, olha, o que será que aconteceu com ele? Ou ele foi promovido na empresa, olha a bênção. Não é, você tem que se alegrar com ele, dar glória a Deus pela bênção na vida do seu irmão. Olha como é lindo isso, né? Isso é corpo. Isso é igreja, um lugar comum. Vejam só, em maiores ou menores proporções, o gemido ou a alegria acabam atingindo o lugar comum, atingindo a igreja. Olha que interessante. Em maiores ou menores proporções, o gemido ou a alegria acabam atingindo o lugar comum. Então, ali está a família de Deus, na igreja. É na igreja que ela está presente, na igreja que ela se reúne. Por isso mesmo é grande a responsabilidade de cada um na sua própria igreja. Eu não sei qual é a igreja que você pertence. Glória a Deus, se você pertence à Igreja Batista Casa de Deus, você está entendendo aquilo que eu estou dizendo, mas de repente alguém está nos acompanhando e não é da Igreja Batista Casa de Deus, e eu quero dizer que você é bem-vindo junto conosco nesse momento, nesse estudo, mas eu quero que você entenda e valorize a igreja. Nós valorizamos muito a igreja, aprendemos com o nosso pastor Jorge há muito tempo a valorizarmos a igreja, que você valorize a igreja que você frequenta. Cada membro tem que fazer a sua parte nesse grande edifício, sabendo que é responsável por ele. Olha, meu irmão,
responsável por ele, por esse edifício. Por isso que nós temos que zelar pela igreja, por isso contribuímos com a obra de Deus, por isso somos eximistas fiéis, ofertantes, para zelar, para cuidar, não é? Para cuidar da igreja, o lugar onde os filhos de Deus se reúnem para prestar cultos a Deus. Suponhamos que o engenheiro não dê assistência para a obra, apenas um exemplo que o pastor está dando aqui, não é? É uma analogia. Suponhamos que o engenheiro não dê assistência para a obra, ou que o mestre de obras não acompanhe os serviços dos pedreiros e serventes, que o encanador desse edifício não acompanhe a obra da construção. A construção vai sofrer prejuízo, não é verdade? Então imaginemos que edifício será construído. Será difícil, né? Mas não é isso que muitas vezes fazemos? Não é isso que muitas vezes fazemos? Olha como é sério. Não é isso que às vezes fazemos, irmãos? Abandonamos o edifício, o lugar onde os santos se reúnem para louvar e para adorar a Deus? Será que Deus não merece um lugar limpo, bem organizado, para que ali se reúnam os seus filhos para prestar cultos a Ele? Olha a seriedade do assunto. Esquecendo-lhes de que estamos trabalhando em conjunto. Olha só, não é isso que às vezes acontece? Não podemos esquecer que estamos trabalhando em conjunto e que aquele edifício é um edifício para todos nós. É um edifício para todos nós. A igreja, ela é um lugar comum. Capítulo 5, a parte 3 desse estudo que estamos fazendo hoje. É um lugar comum, a parte 3. Igreja, assim como o Pai Celestial a construiu, e assim como Ele mesmo a sustenta e a conduz. Glória a Deus. Que falta de entendimento e responsabilidade muitas vezes se apoderam de nós. O que seria isso? Falta de compromisso. Tem pessoas que não têm compromisso com a igreja do Senhor. Não tem compromisso. Não valorizam o edifício e, ao contrário, até mesmo jogam impropérios contra ele. Olha, meu irmão, zele pela igreja. Zele pela igreja. É desastroso e vergonhoso quando vemos pessoas com esse tipo de atitude. E ainda temos a coragem de dizer e reclamar, dizendo, não sei porque essas coisas não estão bem. Então, olha a frase que eu escrevi aqui. Não reclame, ame. Olha só, vou repetir para você. Não reclame, ame. Valorize a tua igreja. Eu aprendi isso já na minha adolescência. Eu aprendi isso. Nós tínhamos uma igreja lá em Franco da Rocha e ela estava em construção. E os meus tios amavam tanto aquela igreja. A minha tia, ela fazia refeição na casa dela e o pessoal estava construindo na igreja, ela fazia refeição e ela levava aquela refeição todos os dias para o povo que estava lá trabalhando, com todo amor, com todo carinho. Irmãos, isso é maravilhoso. Nós temos tantos exemplos na igreja de pessoas que sempre valorizaram a igreja, a obra do Senhor, a Igreja Batista Casa de Deus. Então, seja você também uma pessoa que valorize, que cuide, que tenha o devido zelo, o devido cuidado pela igreja. Olhem só. E ainda temos a coragem de dizer e reclamar, né? Não sei porque essas coisas acontecem. Não estão bem por culpa nossa. Olha só, não estão bem por culpa nossa. Não queremos culpar a Deus ou ao diabo. Né? A culpa é da pessoa, não adianta ficar reclamando de Deus ou até culpando o diabo. A culpa é da própria pessoa, ela não está bem, ela não entendeu ainda o valor da igreja e reclama, só sabe reclamar e não sabe amar. Nós temos que amar e crescer em amor pela igreja. Vejamos que construção é a nossa. Olha só, vejamos bem que construção é a nossa. Façamos um levantamento sobre a nossa própria vida, para verificarmos que construção é a nossa, como nós estamos edificados, como estamos construídos nessa igreja, nesse edifício, como nós estamos nos comportando na igreja que o Senhor nos chamou para estarmos ali servindo e adorando a Ele. Não queiramos culpar a Deus e nem ao diabo.
quando na verdade culpados somos nós mesmos. Não temos a humildade e a sobriedade de reconhecer os nossos próprios erros. Reconheça, irmão. Veja se o erro não está em você. Você não tem valorizado a igreja. Falta de entendimento e responsabilidade na obra do Senhor. Olha o que diz Mateus 6,33. Mas buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. Acompanha aí esse versículo. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar primeiramente o reino de Deus é buscar a valorização da igreja, a igreja que você frequenta, valorizar o lugar onde você foi salvo, onde você está se preparando para ir para o céu. Glória a Deus. É um lugar comum, a parte 4. Ali onde moramos e existimos, a casa do Senhor. Por isso devemos crescer em amor pela igreja, onde moramos e existimos espiritualmente falando, né? Espiritualmente falando. É o lugar da nossa plena confiança. Seja a responsabilidade grande ou pequena, ela representa um lugar comum a todos, né? Um lugar comum a todos. A todos os membros da igreja. Glória a Deus. A nossa própria vida. Nossa igreja é a nossa vida com Deus. É na igreja que nós aprendemos como viver realmente com Deus. Um lugar comum é onde todos andam juntos. E se alguns ficam para trás, está havendo prejuízo em função de todos. Olha, está havendo prejuízo em função de todos, se alguns estão ficando para trás. O esforço deve ser conjunto. Então tudo irá bem e para o bem de todos. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos agora para o capítulo 6. Capítulo 6. Uma dependência comum. Vejam só. Todos entrosados e unidos no mesmo propósito. Olha que bênção. Uma dependência comum. É dessa maneira que você vai crescer em amor pela casa de Deus. Uma dependência comum. Todos bebendo da mesma fonte e sem quaisquer reclamações. Os efeitos espirituais ou mesmo materiais da sua igreja dependem do conjunto, dependem do todo, porque é um lugar comum, um lugar onde nos reunimos, onde existe uma dependência comum. Nós dependemos primeiramente de Deus. A nossa dependência total é de Deus, mas dependemos também um dos outros. Por isso você tem que estender a mão, por isso você tem que amar e crescer em amor pela sua igreja, amar verdadeiramente a sua igreja e estender a mão, porque dependemos de Deus e dependemos um dos outros, é uma dependência comum. Olha só, da maneira como a comida é preparada e como se alimentam. Tudo numa igreja pode ser muito belo e atraente, mas se faltar a vida, esse tudo é nada. Olha, meu irmão, se faltar a vida, esse tudo é nada. Esse tudo é nada, se faltar a vida, que seria o alimento espiritual. Esse alimento espiritual que não pode faltar. Se faltar o alimento espiritual, a igreja vai perecer. Olha a responsabilidade que nós temos. A programação deve ser de tal forma que alimente o corpo todo. Não é a programação para alimentar somente adolescentes, jovens, né? Ou alimentar somente os idosos. Não, o alimento tem que ser para todos, igualmente para todos. Glória a Deus, né? É por isso que nós louvamos ao Senhor com músicas novas, né? Que surgem músicas novas constantemente, mas nós também louvamos ao Senhor com músicas antigas. Por quê? Porque o alimento é igual para todos. E o louvor também alimenta a nossa alma, não é verdade? Então o alimento é igual para todos. Agrada crianças, adolescentes, jovens e adultos, né? Glória a Deus, porque há esse entendimento, graças a Deus. A programação deve ser de tal forma que alimente o corpo todo. Vejam só, talvez as unhas dos dedos sejam de menos importância, mas o fato é que sem elas
temos problemas nos dedos. Olha só, talvez você seja apenas uma unha do dedo, e você acha, eu sou apenas uma unha, eu não vou fazer falta no culto domingo, eu não vou domingo, eu sou apenas uma unha do dedo desse corpo. Meu irmão, mas pega um alicate agora e arranca essa unha, para você ver que falta vai fazer no teu dedo, uma simples unha que talvez você pense que não representa nada. Tire agora essa unha para você ver como o corpo todo irá sofrer. Olha, meu irmão, como é sério isso. Nós dependemos também das unhas. Se você é uma unha, meu irmão, nesse corpo, nós dependemos de você. Olha que lindo e bênção. Em tudo que se faz, a participação deve ser de todos. Todos. E muito cuidado, né? É uma preocupação que deve ser muito cuidadosa e eficaz. É a preocupação com a igreja. Glória a Deus, que bênção, né? Louvado seja o Senhor, o nosso Deus. Uma dependência comum, parte 2. Naturalmente, cada um dentro de suas condições. Veja a importância. Naturalmente, cada um dentro de suas condições. E nisso está toda a beleza da sua igreja, a sua vida, essa igreja que nós aprendemos a amar e que vamos crescer em amor por ela. Glória a Deus. E não toda a tristeza. Olha só, nisso está toda a beleza da sua igreja e não toda a tristeza. A beleza está no quê? Nessa dependência comum. O dedo depende da unha, a unha depende do dedo. Como é lindo isso, né? A bondade deve ter sempre o seu devido lugar, não é? Vejam só que bênção. A igreja é linda, ela consegue dominar e vencer a própria tristeza. A bondade deve ter sempre o seu devido lugar. Vejam só, na carne essas coisas não são possíveis, mas em Deus sim. Na carne não é essa possibilidade de uma dependência comum, mas espiritualmente nós aprendemos que dependemos de Deus e dependemos uns dos outros. Que maravilha, que bênção, glória a Deus. Vejam só, isso será sempre o milagre da sua igreja, sua vida. Será sempre o milagre da igreja que você frequenta. O quanto você tem valorizado a sua igreja? Talvez, como eu disse, talvez você não seja da Igreja Batista Casa de Deus, seja uma outra igreja. Mas o quanto você tem valorizado a tua igreja? Será sempre o milagre da sua igreja, a sua vida. Isso representa uma dependência comum. Uma dependência comum. Um por todos e todos por um. Olha que bênção. Isso é dependência comum e nós encontramos na igreja. Graças a Deus temos encontrado na Igreja Batista Casa de Deus. É um esforço de cada um para o bem de todos. Olha, irmãos, isso é dependência comum. É o esforço de cada um para o bem de todos. O bem não é individual, o bem é comum. É uma dependência comum. Dependemos uns dos outros. Esforço não quer dizer reclamações, críticas, mas ajuda e participação sempre que houver necessidade. Por exemplo, convoca-se alguém para um mutirão, né? Para fazer algum determinado trabalho na igreja ou lá no Monte Horebe, e o povo com alegria, com o coração aberto, vai e participa, né? Isso é o esforço de cada um em favor do bem comum, em favor de uma dependência, dependemos uns dos outros, cada um fazendo a sua parte, e essa parte forma um todo lindo e maravilhoso que é a igreja do Senhor. Então dependemos sim uns dos outros, que os nossos corações sejam sempre limpos. Por quê? Porque bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Que lindo esse versículo, né? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Que o teu coração sempre esteja limpo, limpo de qualquer tipo de maldade, limpo de qualquer tipo de inveja, de orgulho, que o teu coração esteja limpo na presença de Deus, numa dependência total de Deus e numa dependência comum.
Glória a Deus, que maravilha, não? Vamos então para a parte 3 do capítulo 6, que é uma dependência comum. Lembre-se de que é a sua igreja, sua vida. Olha que benção. Lembre-se que é a sua igreja, que é a sua vida. Então, nunca estabeleça contrariedades, nunca lhe seja contrário. Se não pode falar bem, nunca fale mal de sua igreja. É o lugar onde você se reúne para louvar e para adorar a Deus. Tudo que se faz é em função da sua igreja, sua vida. Portanto, ame e cresça em amor pela sua igreja. Esse esforço depende de cada um, meu irmão. Esse esforço depende de cada um fazendo a sua parte, a parte que lhe cabe. Basta que tenhamos esse cuidado, né? E estaremos cumprindo a nossa missão, sem confrontos, sem rixas, revestidos do amor de Deus. Meu irmão, a igreja, deixa eu ver se eu consigo explicar para você melhor. A igreja não é lugar de panelinha. Meu Deus, pastor, o senhor vai falar sobre um assunto assim? O que é panelinha? Panelinha é um grupo que se fecha nele e é só aquele grupo. Quando tem um trabalho para fazer, algo para se fazer, olha-se somente para aquele grupo. É uma panelinha que existe. Imagina a situação de um pastor, né? O pastor olhando para a igreja, de repente ele olha uma panelinha aqui, uma panelinha ali. Ele não quer isso, né? O pastor não se alegra em ver panelinhas, ele se alegra em ver um todo, numa dependência comum, não é? Uma dependência comum, servindo, adorando e glorificando a Deus. Entendeu? É por aí. Glória a Deus, né? Que haja esse entendimento em nós. Nós somos dependentes uns dos outros. Estamos na mesma embarcação. E o capitão dessa embarcação é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que está no leme dessa embarcação. É Ele. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, tudo que se faz na igreja é em função da sua igreja. E esse esforço depende de cada um. É impossível deixar esse peso somente para o pastor. Tadinho do pastor. O pastor já tem os seus encargos e muito pesados para levar. Pastor que é pastor realmente, ele sofre junto com a igreja. Ele sofre com aquele que se considera unha. Ele sofre com aquele que fala, eu sou apenas o dedinho, o mindinho, né? Que fala, eu sou somente aquele dedinho, mas tira esse dedinho para ver a falta que ele faz. E o pastor se preocupa com a unha, com o dedo, com a mão, com o braço, se preocupa com todos que compõem esse corpo, que deve ser uma dependência comum, né? Então vejam só, o trabalho do pastor se estende em muitas direções. Bastariam as suas lágrimas na presença do Senhor. O pastor é alguém cujo tempo é escasso por demais e possui encargos para alcançar e para cumprir. Olha só. Aliás, como é de costume de alguns, ninguém sabe das lutas e dos problemas que um pastor enfrenta. Grande é a sua responsabilidade, os obstáculos que ele tem para vencer, né? Então, ele tem que cuidar de si mesmo e de suas ovelhas. Olha só, cuidar de si mesmo e de suas ovelhas. Quem poderá levantar acusação contra ele? Meu irmão, é muito sério, né? Que importa que o pastor leve, né? Que importa que o pastor leve a sós todo o fardo? Olha só. Que importa que o pastor leve a sós todo o fardo? Andando e gemendo e quase a sucumbir, quem estaria disposto verdadeiramente a ajudá-lo a levar esse fardo? E dizer-lhe uma palavra de boas-vindas, de confiança, de ânimo pronto, não é? De ânimo pronto. Olha o que diz Hebreus 13, versículo 17. Eu vou ler esse versículo aqui na Bíblia. Acompanha aí esse versículo lindo da palavra de Deus. Hebreus 13, versículo 17. Obedecei
a vossos pastores, a vossos guias, nessa versão aqui está dizendo guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma. Olha só, velam por vossa alma. Tudo que nós fazemos, tudo que os pastores fazem na igreja, é para que você vá bem, que a tua alma esteja bem diante do Senhor. Como quem deve prestar contas. Olha como é sério a vida de um pastor. Para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Meu irmão, como é sério, não? Nós velamos pela tua alma, precisamos apresentar você diante do Senhor, salvo, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro e em condições de entrar no céu. Então, se você não tem o hábito de orar, eu lhe peço agora, com toda a humildade, eu lhe peço agora com todo o meu coração, ore pelos pastores. Ore, apresente-os em oração diante de Deus, porque o fardo não é leve, é só Deus mesmo. Então nós precisamos, e estamos estudando aqui esse capítulo que fala sobre dependência comum. Saiba de uma coisa, nós dependemos das vossas orações. Com certeza, meu irmão, nós dependemos das vossas orações. Glória a Deus, que bênção, né? Então, dependemos uns dos outros, com toda certeza. Você e o seu pastor devem andar juntos. Viu, meu irmão? Você e o seu pastor devem andar juntos, se possível de mãos dadas, porque estamos no mesmo caminho. O mesmo caminho que você escolheu para ir ao céu, eu também escolhi. O mesmo caminho que você escolheu para ir ao céu, os pastores escolheram. E estamos juntos. Estamos juntos. Então, ajude-nos, ajude-nos. Às vezes não conseguimos saber como estão os membros da igreja. E você faz parte desse todo que é a Igreja Batista Casa de Deus, ou a igreja que você frequenta. Então ajude o teu pastor. Se você vê que alguém está ali já sentado já assim na lateral do barco, quase já para cair ali no mar, fora do barco, ajude. Se você não consegue, pode vir falar com pastores, pode vir falar conosco e dizer, olha, tem um irmão assim, está passando por tal problema, e nós vamos conversar com ele, vamos procurar ajudá-lo. Mas nunca esqueça, somos uma dependência comum. A igreja do Deus vivo, nós dependemos uns dos outros. Então, você e seu pastor devem andar juntos, ou pelo menos bem próximos um do outro. Olha que bênção, bem próximos um do outro. Isso é o quê? É querer, é desejar o triunfo mútuo. Por mais difícil que possa ser, ainda que nem sempre possa ser entendido, importa trabalhar com as ferramentas que possuímos e tenha certeza, cada um receberá o seu galardão. Meu irmão, cada um receberá o seu galardão se um procurar ajudar o outro. Então, o que eu tenho para dizer a você na conclusão desse estudo é de que nós estamos juntos. Eu e você estamos juntos para o bem-estar da obra de Deus, para o bem-estar da casa de Deus, numa dependência comum. Eu dependo de você e você depende de mim. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe poderosamente nesse firme propósito. Eu vos amo em Cristo Jesus. Um forte abraço.